sou o deputado federal Sargento Faur, do Paraná. Quem me conhece sabe que sou policial militar. Eu vou ser bem breve. Como policial militar, eu não gosto de ladrão. Agora, de ladrão que rouba aposentado, eu tenho nojo. Por isso eu fui um dos primeiros que assinei essa CPI quando foi apresentado pelo coronel Crisóstomo. Nós queremos investigar, doa a quem doer, principalmente se tiver envolvimento do irmão do presidente da República, que daí seria o DNA do crime. Sargento Faur, força e honra, muito obrigado. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos fazendo essa coletiva para falar do brilhante trabalho do colega deputado Coronel Crisóstomo, que conseguiu as assinaturas suficientes para termos a CPI na Câmara dos Deputados. Fazemos essa coletiva com intérprete de Libras, a convite do próprio deputado Coronel Crisóstomo, que já identificou que uma série de pessoas, não é? Que necessita dos surdos, que necessitam da comunicação através de Libras, estão sendo roubadas para a gente se comunicar com essas pessoas. Além disso, nós temos o que vocês já sabem, a comunicação de Libras e o que mais que vós... Pessoas que não conseguem E as pessoas que também têm problema com deficiência visual. Então, para essas pessoas, eu estou falando aqui do plenário da Câmara dos Deputados, no Salão Verde. Estou de terno cor chumbo, gravata vinho, gravata cinza ou cor chumbo, cinza ou chumbo, tá? Gravata vinho, camisa branca, tenho 1,88 de altura, 50 anos de idade, meu nome é Sóstenes Cavalcante, sou deputado federal do PL Rio de Janeiro, líder do PL na Câmara dos Deputados. Com essas inscrições, as pessoas com dificuldade visual, eu me identifico e passo a dizer que o PL tem a grata satisfação de, junto com colegas de outros partidos, como está aqui o nosso querido Sargento Faur, que é do PSD, progressistas, que está aqui o Evair de Mello, conseguimos juntos 184 assinaturas neste exato momento e parabenizar o trabalho de todos que assinaram, mas em especial do nosso querido Coronel Crisóstomo, que representa o estado de Rondônia neste parlamento. E quem passo a palavra agora para responder a vocês perguntas. Os demais também falaram. Você quer falar por último, é isso? Sim. Então passo aqui ao Faur, ao nosso querido Evair, e depois, por último, o querido Coronel Crisóstomo fala e a gente fica aberto a perguntas. Obrigado, líder. Eu sou o deputado federal Sargento Faur, do Paraná. Quem me conhece sabe que sou policial militar. Eu vou ser bem breve. Como policial militar, eu não gosto de ladrão. Agora, de ladrão que rouba aposentado, eu tenho nojo. Por isso eu fui um dos primeiros que assinei essa CPI quando foi apresentado pelo coronel Crisóstomo. Nós queremos investigar, doa a quem doer, principalmente se tiver envolvimento do irmão do presidente da República, que daí seria o DNA do crime. Sargento Faur, força e honra, muito obrigado. Boa tarde a todos. Sou o deputado federal Evair de Mello, do estado do Espírito Santo. Dizer para vocês que quem acompanhou ontem a audiência pública com a presença do Lupe, nós desmascaramos as mentiras que ele estava contando para vocês da imprensa e, naturalmente, para os brasileiros, dizendo que teve conhecimento dessa denúncia numa reunião interna do Ministério e que depois, há um ano atrás, ficou tendo conhecimento. Nós desmascaramos o ministro, porque em 7 de março de 2023, eu notifiquei pessoalmente, falando para ele desses roubos e desses desvios. No mês seguinte, que é o mês de abril,
presidido pela deputada do PL, Bia Kiss, da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Tive a oportunidade de o convocá-lo, ele esteve aqui na casa e, novamente, em abril de 23, voltei a tratar do tema. Apresentei a ele 28 requerimentos e notificações que eu fiz ao seu gabinete e não obtive nenhuma resposta ao longo desse período. Nesse meio do caminho, também provoquei o ministro Haddad, ministra Simone Tebet, provoquei também a Polícia Federal, ao TCU e à AGU. E foi a partir do nosso documento, de março de 23, que a Polícia Federal começou a investigação. O ministro mente quando ele diz que foi o governo que pediu a investigação. Mentiu e nós provamos que ele mentiu. Aí me questionou naturalmente, porque com muita honra eu fui dos líderes, junto aqui com sócios, com meus colegas, de Coronel Crisóstomo, um dos líderes do governo Jair Bolsonaro aqui nessa casa. Ah, mas as denúncias remontam talvez da 29. Óbvio. A 19, desculpa. Se eu apresentei a denúncia em março de 23, possivelmente, durante o período Bolsonaro, essas podem ter acontecido algumas irregularidades. Mas quando ele diz isso, ele assume também o crime pelo lado dos seus pais. Quando você vai ver as instituições e os sindicatos que cometeram esses crimes, claramente são ligados aos partidos de esquerda, ao PT, ao PDT, ao PSOL, à Rede e ao PSB. Portanto, esses bandidos e criminosos dos sindicatos, quando nós tivemos a coragem de votar contra a contribuição sindical obrigatória, eles se reinventaram no crime. Bandido e ladrão é tudo menos bobo e burro. São inteligentes, são hábeis. Naturalmente, construíram uma plataforma de obter recursos para a manutenção, naturalmente, das suas despesas pessoais e também de movimentos políticos. Portanto, nós já pedimos, inclusive, também o afastamento imediato de todos os sindicatos, dos diretores de sindicatos dessas associações. Mais do que o afastamento, sócio Crisóstomo e FAU, nós pedimos a intervenção pelo Ministério Público e o Judiciário, porque está identificada aí uma quadrilha que foi montada. O ministro, naturalmente, ficou sem argumentos, porque nós provamos que ele já sabe isso com antecedência, e o pior, ele admite isso, que ele conversou com o presidente da República. Então, crime de responsabilidade, crime de omissão e prevaricação. Por isso, também já começa a tramitar aqui na casa um pedido de impeachment do presidente da República, que vai levar mais essa no currículo, para que possa ficar caracterizado que ele tinha ciência, conhecimento do crime e só agiu tardiamente depois que foi acionado pelo impeachment por todos nós. Uma vergonha. Existem situações que marcaram a história do Congresso Nacional em CPIs. Eu participei e fui subrelator da CPI da Petrobras e fui o relator da CPI do BNDES. A CPI do INSS é uma CPI extremamente importante e necessária. O que aconteceu foi gravíssimo. E se ontem, no plenário das comissões, quando tivemos a presença do ministro, o ministro, na sua palavra, disse que quem roubou tem que ser preso, o governo deveria apoiar esta CPI, porque estará apoiando a transparência das investigações. Quem não deve, não teme. A CPI do INSS é uma das CPIs mais importantes da história do Congresso Nacional, porque esse dinheiro foi roubado de aposentados. Isso é uma coisa gravíssima. É uma CPI que eu equiparo a importância à CPI da Petrobras, à CPI do BNDES, que desviaram bilhões de reais do Brasil. Mas, nesse caso, os bilhões de reais foram desviados de idosos, de aposentados, numa covardia sem tamanho. Então, eu espero que, com o diálogo, a gente instale essa CPI o mais rápido possível. E se o governo tem declarado que quer quem roubou na cadeia, o governo deve apoiar a instalação dessa CPI. Boa tarde a toda a imprensa brasileira aqui presente, senhores parlamentares, assessores.
e quero me identificar para aquelas pessoas que têm problema de visão. Por que estou falando isso? Porque já identifiquei que muitas dessas pessoas são aposentados ou pensionistas do INSS. E esses também estão sendo roubados por esse governo. E também, aqui à minha esquerda, temos a intérprete de Libras. Pelo mesmo motivo, fiz questão de, e agora vou me identificar, e a intérprete de Libras está aqui exatamente porque essas pessoas surdas e mudas também estão sendo roubadas. Sou o deputado federal Coronel Crisóstomo, do estado de Rondônia, 1,69 m, tenho cor parda, estou com um terno azul, gravata azul, camisa branca. Nesse momento, senhores, quero identificar o porquê a CPI. No momento que eu tomei conhecimento, no meu estado de Rondônia, que aposentados e pensionistas estavam sendo roubados do governo e um pouco da imprensa também dizendo verdades sobre a atuação da Polícia Federal, e quando trataram do montante de mais de 6 bilhões de reais sendo tirado dos mais pobres, daqueles que estão às margens, o que ganha menos de todos, em média um salário mínimo, um pouco mais, não dava para eu ficar parado. E eu quero aqui, antes de falar mais alguma coisa, eu quero ser justo, eu quero ser muito responsável como um parlamentar. Essa CPI, antes de eu pedir para que ela fosse o requerimento para que eu pudesse pegar assinaturas, os meus assessores, e eu vou citar o nome de um, eu tenho que ser leal, Fabiano, ele, por si só, sem eu tomar conhecimento, criou o requerimento e protocolou, logicamente com minha autorização, para a criação dessa CPI. E o que mais me pasmou, o que mais me deixou espantado, eu quero falar a voz do povo, porque é o povo que está me ouvindo, o que me deixou espantado foi que a Polícia Federal, dentro da sua investigação, e a CGU, disse que tinham conhecimento sobre esse roubo. E ontem, aqui, numa comissão na Previdência, o próprio ministro Lupe declarou: eu tinha conhecimento em 2023 que estavam roubando do INSS. A pergunta que fica é o seguinte: ministro Lupe, o que o senhor fez para impedir? Eu já sei, nada. Eu até pedi para o ministro Lupe pedir para sair, porque não dá para uma CPI investigar casos, muitos deles são políticos, com o ministro dentro do ministério, com certeza fazendo os seus acordos contra as investigações. A minha sugestão aqui diante do Brasil é que o ministro Lupe peça para sair, se não pediu ainda, peça agora, e que o governo retire ele do ministério. Não dá para mantermos um ministro que sabe que mais de 60% das pessoas que estão sendo roubadas, os aposentados, são da região mais pobre do país, do Nordeste. E eu tenho certeza, e eu não quero me entristecer, eu tenho certeza que o nosso presidente da Câmara, vai pautar essa CPI. Sabem por quê, senhores? Porque o estado dele é um dos que mais tem aposentados e pensionistas sendo roubados. Vítimas. O estado da Paraíba é um dos estados que mais tem vítimas desse roubo. Certamente, ele não vai ser contra os aposentados e pensionistas da Paraíba. Por isso,
é a nossa solicitação ao nosso presidente Hugo Mota para pautar o mais rápido possível a CPI do roubo dos aposentados. Não dá para aceitarmos que isso passe sem que seja chegado à conclusão quem roubou dos mais pobres do Brasil. Não dá. Ninguém vai aceitar isso, porque isso bate na porta de todos os brasileiros, de todas as regiões do país. Não tem uma família sequer, que não tenha alguém que seja aposentado do INSS. Portanto, senhores, eu, como autor dessa CPI do roubo dos aposentados, estamos com 184 assinaturas e saio daqui, irei protocolar o pedido de instalação de CPI na nossa secretaria, junto com outros parlamentares. Portanto, senhores, peço apoio à imprensa, a todos que puderem nos ajudar, para que essa CPI venha logo a ser pautada, para nós iniciarmos os trabalhos e investigarmos quem roubou dos nossos aposentados e pensionistas. Agradeço a toda a imprensa. Fora, Lupe! Primeiro, agradecer aqui o convite do nosso querido Coronel Crisóstomo e, principalmente, a sua iniciativa de fazer essa CPI. Uma CPI que já passou bastante do número mínimo de assinaturas. Uma CPI, líder Sóstenes, e eu aqui, pela liderança do Novo, gostaria também de reforçar que acabou também contando com a assinatura de parlamentares de vários partidos, vejo um aqui do Progressistas, que agora está federado com a União Brasil, também do PSD, enfim, uma CPI que certamente, pela importância do seu tema, vai mexer com a Câmara dos Deputados inteira. O que foi feito é realmente hediondo. Roubar das senhorinhas, dos velhinhos, vovôs, vovós, deficientes físicos, tirar, em alguns casos, mais de R$200 por mês de aposentadorias que já são pequenininhas. É simplesmente uma calamidade. São 6 milhões de brasileiros, e é por isso que nós agradecemos também a cobertura da imprensa, porque cada dia que passa nós ouvimos mais e mais pessoas dizendo, olha só, isso nos comentários também dos posts no Facebook, do Instagram, eu fui verificar a aposentadoria da minha mãe, ela foi roubada. A sua mãe? Eu fui ver, não, estou dizendo os comentários que vêm, eu fui verificar o benefício do meu primo, que é deficiente físico, foi roubado. Vou ter que dar uma olhada no da minha mãe também. Dá uma olhada. A minha também. Deixou preocupado. Vou olhar da minha também. A gente dá risada, mas é muito triste, gente. É triste demais, são 6 milhões de brasileiros que vêm sendo sistematicamente roubados. E pior, com o beneplácito de um ministro que não poderia mais estar ocupando aquela cadeira há muito tempo e que devia ter caído quando isso veio a público. Parece que ele quer tomar o lugar da Janja como ministro, ou melhor, a pessoa que mais atrapalha o Lula, colando nele mais um escândalo de corrupção, dessa vez contra os aposentados da nossa nação, contra aqueles que recebem benefícios. Portanto, aqui o nosso apoio incondicional à CPI.